Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos pegar carona com o Atleticano React e assistir as notícias do Galo no jogo aberto, o confronto da Copa do Brasil contra as Maria. E sem enrolações, sim, bora lá reagir. Sorteio Copa do Brasil, quartas, Galo versus Maria. Galo vai em busca do tri. Notícias do Galo hoje. Vou deixar o link do vídeo original do canal do Atleticano React, ele é muito bom nos cortes de Galo, notícias de Galo. Vamos lá dar uma moral, se inscreve, deixa o like e comenta. Eu vim pelo cortes do Johnny. Ah, essa camisa dele jamais vista. Boné então, top demais. Muito bom dia, minha querida massa atleticana. Saudações alvinegras. Temos aqui, meus amigos, um corte com o jogo aberto pra gente repercutir o sorteio da... Olha, Galo versus Maria, Atlético Paranaense versus Corinthians, Vasco versus Botafogo e Fluminense versus Bahia. O Galo pode fazer uma campanha muito parecida com a de 2014, né? Que eliminou o Varmengo, aquela virada, o Corinthians. E as Maria ganhou na final, né? As Maria na final foi no modo fácil. Será que já ativaram o modo fácil? Copa do Brasil. Sim, o nosso filho. Caímos contra o Cruzeiro, Nosso meus filho. amigos. Mais um confronto aí, Hijos. dessa vez pelas quartas de finais. Já comenta aqui, massa, se você está contente com o resultado do sorteio. E já temos o nosso provável confronto da... Eu tô faceiro demais. Sempre que tem as Maria é no modo fácil. Ele sempre treme. As Elas. semifinal. Então, quem ganhar, né? Logicamente que a gente torce pelo nosso galão, vai enfrentar o ganhador de Corinthians contra Atlético Paranaense na semifinal e aguarda os confrontos do outro lado da chave. A gente vai ver tudo aqui repercutindo o corte com o jogo aberto. Quero deixar os créditos aqui, link na descrição do vídeo. E na sequência, um corte com o ESPN, trazendo pormenores dos sorteios e mais análise aí dos confrontos da Copa do Brasil. Ei, vai pegar fogo, hein, massa? Comenta aqui quem tá confiante no galão, deixa o seu like, se inscreva, mas agora sem enrolação. Bora, massa. Se for parar pra ver, o Galo é o time mais forte em elenco. É o mais forte. Botafogo também, mas acho que vai dar Galo e Botafogo essa final, hein? Bom, o assunto de hoje começou quente com o sorteio da Copa do Brasil. As emoções estão definidas, os duelos. Teremos dois clássicos estaduais e a gente vai mostrar então como ficou. Quartas de final. Olha... Pô, dá pro Galo ser campeão, hein? Eu acho que nas duas competições que o Galo tá, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Galo é o time mais forte. Ah, o Galo tem que ser campeão. Olha só, deste lado, Vai. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Rivalidade a toda a prova. Lembrando que o Cruzeiro vai fazer o jogo de volta diante da sua torcida. Teremos também Atlético Paranaense, Capelanes versus Corinthians, Ronaldo Giovanelli. O Timão define em casa a classificação, hein? E olha só, deste lado... O Capelanes é aquele que quebrou coisa do Atlético Paranaense na final do... ano passado, quando o Atlético Paranaense foi rebaixado pro Galo, né? Verdade. O Galo rebaixou o Atlético. Um clássico muito comemorado. Vasco da Gama e Botafogo. O Botafogo vai definir o seu mando, a sua classificação na sua casa. Olha só, teremos Bahia e Fluminense também. A equipe do Renato Gaúcho decide em casa a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Então, agora eu quero mostrar essa turma maravilhosa aqui comigo, já destacando a competição. Cicinho, bom dia pra você. Qual é o seu destaque por aqui? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. O destaque não tem como não falar do Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Esse clássico mineiro que vai ser... Mas só que aí também tem uma surpresinha, né? Essa... Clássico entre aspas, né? Porque uma hora o Galo bate, na outra hora as Maria apanha. Essa prévia que pode ser o ano que vem, né? Na segunda divisão, Atlético Paranaense e Corinthians. Mas o meu destaque é Atlético... Ué. Então, porque o Atlético Paranaense não vai subir. Talvez o Corinthians esteja o ano que vem. Pode ser uma prévia. Ronaldão, você ouviu? Bom dia! O que eu posso dizer é um bom dia a você, menina Renata, e a esses cavalos. E dizer o seguinte, são os melhores do Brasil estão aqui, né?
Então, o Brasil está sendo representado pelos melhores. Sei. E aqui eu não vejo não vejo. Não vejo. Porque a gente está jogando a América. A gente está jogando a América. Ficaram pelo caminho e sofreram, né? Mas a verdade é que aqui estão os melhores do Brasil. Do Brasil. E aqui vai sair o campeão da Copa do Brasil. Por quê? Os melhores. Os melhores estão ali, menina Renata. E já os melhores da América aqui no programa também. A gente fala de Libertadores. Olá, que tal, Ronaldo? Ele deixou quicando, não podia perder essa, ó. Isso aí. Bom, desse lado aqui, Edu Dracena, temos Vasco e Botafogo e Bahia e Fluminense. Os cariocas mandando bem na Copa do Brasil. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Os cariocas estão por cima aí na Copa do Brasil, mas o meu destaque vai ser Bahia e Fluminense, apesar que o Cicinho falou do Atlético, mas Bahia e Fluminense, estou bem curioso para ainda mais um mata-mata, né? Nesse último jogo já ficou 3-3, então um jogo bem movimentado, os dois times brigando assim pelos espaços, fazendo bastante gols, então esse jogo aí vai ser o meu destaque. Copa do Brasil é o assunto agora. Ah, é? Preparem-se porque já temos os confrontos. Já temos? Quem vai trazer... E tem clássico, hein? Tem Quem vai trazer pra clássico. gente? Cícero Melo. Foi sorteio ou foi azareio? Porque para alguns pode ser azareio. Posso fazer vinhetinha? Eu não sei se ele gosta da vinhetinha. Clássico é Vasco e Botafogo, que é parelho ali. Galo e Marias não dá pra chamar de clássico. É paternidade sobre a supremacia, algo assim. Então vai. É que eu era garoto e eu ouvia ele no rádio, na Rádio Nacional, era assim. Cícero Melo. Aê! Bom dia, Cícero. Bom dia a você, Abel, aos companheiros, prof. Celso Zelt e a família Leal, Eugênio Leal e o Biratã Leal, meu companheiro de torcedor de Detroit Pistons, como eu, na NBA. Estamos aqui na sede da CBF, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao vivo, 10h34 da manhã. Acabam de sair aí os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil. E já temos 2 clássicos estaduais. Confronto não perdoa, não. Então vamos lá. Primeiro clássico, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Foi o primeiro clássico, primeiro jogo sorteado. Já deu logo de cara uma rivalidade muito grande em Belo Horizonte, Minas Gerais. Cruzeiro, o maior vencedor de títulos da Copa do Brasil. 6 títulos de campeão contra o Galo, o Atlético Mineiro. Próximo confronto que saiu, Corinthians e Clube Atlético Paranaense. Corinthians pegando então o Atlético Paranaense. O terceiro confronto foi mais um clássico estadual. Aí carioca, Vasco da Gama e Botafogo. E o quarto e último confronto das quartas de finais, 2 tricolores, o carioca e o baiano, Fluminense e Bahia. Então, vamos aí confirmando: Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. As datas base: primeiro confronto de ida, dia 27 de agosto. E o segundo, o de volta, dia 11 de setembro. Lembrando que as semifinais acontecem nos dias 5 e 19 de outubro e a grande final da Copa do Brasil este ano, nos dias 2 e 9 de novembro. Os classificados que chegaram às quartas de final já faturaram, por chegar às quartas de final, apenas R$4.740.000. Quem chegar à semifinal recebe R$9.922.000. O vice-campeão, claro, finalista, R$33.075.000. E o grande campeão recebe um prêmio excelente, R$77.175.000. Fora o restante das premiações que já ganhou, né? No total dá 100 e poucos milhões, se eu não me engano, ou perto disso. Nós vamos voltar agora lá para a sala onde houve um intervalo e vamos sair daqui a pouco os mandos de campo dessas quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro e Atlético, Corinthians e Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo, Fluminense e Bahia. Voltamos com você, Abel. Muito obrigado, Cícero Melo, trazendo informações importantes e interessantes. E ele disse que daqui a pouco, então, teremos também a definição dos mandos de campo, que principalmente para o professor Celso e para o Eugênio são importantíssimas. Quem faz o segundo jogo em casa, de não sei olho o quê. nisso. Mas isso não quer dizer nada. Casa às vezes passa e às vezes não passa, e a história mostra isso. Certo ou errado? Errado. Às vezes, muita coisa importante aí. Os cariocas todos na mesma perna, né?
Só tem o Bahia sobrando ali. O que Vasco, significa... Fluminense, Botafogo e Bahia. Se o Bahia não eliminar o Fluminense, se o Fluminense passar, teremos um clássico Teremos um carioca na finalista semifinal. carioca e teremos forçosamente uma final interestadual, porque os clubes de outros estados estão todos lá em cima, né? Vai sobrar um mineiro. Essa Copa do Brasil se caracterizou por muitos clássicos em fases preliminares, né? Corinthians e Palmeiras, agora Cruzeiro e Atlético. O Corinthians aí Vamos pegando o analisar Atlético. confronto por confronto, pode ser, Eugênio? Sim, claro. Começando com Cruzeiro e Atlético. Joga pro alto, Abel. O Cruzeiro fez uma Aqui campanha joga melhor. pro alto, porque o Galo é muito melhor que essas Maria aí. Fizeram só uns jogos bons, já estão decaindo, acabou o gás. Tá doido. Os caras é filhote. Tá louco. O Atlético mostrou a sua força em mata-mata ao eliminar o Flamengo. Então você joga pro alto aí, vê o que vai acontecer. Não tem favorito. Pra mim, tiramos o Varmengo, eles roubando nós um pênalti na cara dura lá no Maracanã. E vamos temer essas Maria, tá louco, as Maria que tremem. Até por clássico Nós não tememos essas Maria. regional, Igualzinho. então as diferenças diminuem. Tá igualzinho, mas futebolisticamente, assim, só pela bola, com o Galo correndo mais por fora. Eu acho que o Cruzeiro tem... Que olho que esse cara enxerga futebol. Uns últimos meses melhor, tá? A gente vê pela classificação no Campeonato Brasileiro. Mas o Leonardo Jardim já disse que a prioridade do Cruzeiro é o Campeonato Brasileiro, o que eu concordo, acho que tem que ser sim o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está bem no Brasileiro, então tem que investir por essa boa Porque campanha. alguém vai chegar para ele, desculpe, Bira. Sim. Alguém vai chegar para ele agora e vai falar assim, sabe aquela prioridade que a gente tinha combinado? Agora virou... Vamos mudar porque agora o adversário é o Galo. Concorda ou Pensa não? depois, Mas o Atlético, até por não estar fazendo um campeonato brasileiro brilhante e no continente não está na Libertadores, está na Sul-Americana, que o Atlético talvez trate como um torneio secundário dentro das suas prioridades, acho que o Atlético pode pensar em concentrar, em fazer muito forte esses jogos, fazer toda uma preparação pensando nesses confrontos, que é até um confronto que pode tirar um peso de uma temporada que o torcedor do Atlético está meio cismado com ela. Então, eu acho bem equilibrado. Eu não me surpreenderia com o Atlético passando mesmo o Cruzeiro melhor. Os dois finalistas no ano passado, o Atlético da Libertadores e da Copa do Brasil e o Cruzeiro da Sul-Americana. Mas não ganharam, né? O Bira estava falando a questão do calendário, né? Atlético, Botafogo e Fluminense estão nas 3 competições. O risco aí, você vai abrir mão de Libertadores ou Sul-Americana? Eu não duvido o Atlético abrir mão da Sul-Americana, ou pelo menos assim... Que abrir mão da Sul-Americana, tem que abrir mão do Brasileirão. O Brasileirão não tem o que disputar. Tem que tentar subir o máximo, claro, não largar de mão, né? Não pode abandonar, senão é até perigoso. Jogar com o melhor time que der, por isso que o Galo contratou bastante jogadores nessa janela aí. O Galo tá melhorando o elenco. E tentar pegar uma Libertadores pelo Brasileirão, e se não der, fazer toda a força, botar todas as esperanças nas Copas. É muito mais fácil ganhar as Copas. Ó, a Copa do Brasil são 6 jogos para ser campeão. E a Sul-Americana também, o Galo não tem como... Sul-Americana, né, nesse formato, não tem o título. Tem daquele outro, que era equivalente à Sul-Americana, né. O Galo dá pra ganhar os dois, Copa do Brasil e Sul-Americana. E fazer uma campanha média ali no Brasileirão. Mas o Galo tem mais um jogo a menos, por exemplo, que vários times. Aí ganhando vai a 27 pontos, final de semana vai ganhar das Maria Gaúcha, vai a 30. Dá uma tirada de pé nesse primeiro momento, enquanto a Copa do Brasil está forte. Só que O brasileiro, você abrir mão é muito perigoso. Então, mas Atlético, olha só, os 3 times que você falou, o Galo, o Botafogo e o Fluminense. Sim. Nenhum dos 3 neste momento tem ameaça de rebaixamento, nenhum dos 3 neste momento está na briga assim, muito perto do título, concorda? Sim. Então... Só que aí, priorizando 2 competições paralelas, o brasileiro pode ficar no segundo plano, que é perigoso. O mais livre aí nesse aspecto é o Bahia. O Bahia já não tem mais as competições internacionais e pode se dedicar a um título que inclusive é inédito. Não tem força para ganhar, eu acho. Embora o Bahia melhorou muito, né, depois que virou Bahia City. É dito muito importante para o Bahia. Eu acho que para o plano... Fez 2 jogos difíceis contra o Inter ganhou um dos jogos e empatou o outro. Quase passou na Libertadores. Ali do Grupo City. Do Grupo City. Que o Cícero Melo estava acompanhando o sorteio, Cícero. E sem brincadeira pra ninguém, né? O sorteio feito, temos Vasco e Botafogo e tem Galo e Cruzeiro já de cara.
É isso mesmo, Mari. Bom dia a você, aos companheiros, André Donk, Breiler Pires, é o Fante Esportes. Nós estamos aqui ao vivo na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Acabou de acontecer o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Acho que é inédito, eu não tenho certeza. 2 clássicos estaduais nessa fase quartas de finais. Vamos lá então, direto. Cruzeiro e Atlético Mineiro, foi logo de cara o primeiro jogo sorteado. Cruzeiro, 6 títulos de campeão da Copa do Brasil, o maior vencedor, contra o atual vice-campeão da Copa do Brasil, Atlético Mineiro. Os mandos também já foram Seu pai. sorteados. Primeiro jogo vai ser na Arena MRV, mando de campo do Atlético. E o segundo jogo que decide a vaga. O Mineirão também é mando de campo do Galo. O Mineirão, Arena, Independência. O Galo só joga em casa em Minas Gerais. O Mineirão, que é onde o Cruzeiro joga. Outro jogo, Corinthians e Atlético Paranaense. Primeiro jogo vai ser na Arena do Atlético Paranaense. Segundo jogo na Neoquímica Arena. Terceiro jogo é mais um clássico, dessa vez Carioca, Vasco e Botafogo. Primeiro jogo, mando de campo é do Vasco. Segundo, no Botafogo, não se sabe se o Vasco vai jogar em São Januário e o Botafogo no estádio de Newton Santos, ou se pode acontecer um acordo e os 2 jogos serem realizados no estádio do Maracanã, até por questões de segurança, né? A polícia precisa autorizar um clássico em São Januário, um clássico de tamanha importância, valendo uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E o último confronto, Fluminense e Bahia, choque de tricolores. O Carioca, o Fluminense, contra o Bahia, o Baiano. O primeiro jogo, mando de campo, é do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E o segundo jogo, mando de campo, do Fluminense, no estádio do Maracanã. Já estão definidos também, já está definido o chaveamento até o final da competição. O vencedor de Cruzeiro e Atlético joga na semifinal contra o vencedor de Corinthians e Atlético Paranaense. E na outra chave, vencedor de Vasco e Botafogo contra o vencedor de Fluminense e Bahia. Podemos ter aí mais um clássico carioca na semifinal. Lembrando que as datas base para a semifinal, para as quartas de final, jogo de ida 27 de agosto, jogo de volta 11 de setembro. Na semifinal, 5 e 19 de outubro. E na final, 2 e 9 de novembro. 4.740.000 reais. Cada um já faturou para chegar até aqui. 9.922.000 reais para quem chegar à semifinal. 33.075.000 reais para o vice-campeão. E um prêmio extraordinário de 77.175.000 reais para o grande campeão. A imprensa toda aqui, estamos aguardando agora os dirigentes dos clubes que vão vir falar daqui a pouquinho na Zona Mista. Aí um prato cheio para vocês analisarem, principalmente esses clássicos em que os times vão se eliminar entre si, né? Mineiros e cariocas. Voltamos aos estúdios aí, Mari. Que coisa maravilhosa. O torcedor que fica aí agora já com ansiedade, palpitação, mas para a competição é super legal. Então a gente viu aí o Cícero trazendo pra gente os confrontos. Então, Atlético e Cruzeiro, né? Primeiro na Arena e depois no Mineirão. E a gente tem também um destaque para Vasco e Botafogo. Que loucura, né, a Copa do Brasil. Mas assim, para quem entende de futebol, Breiler, era óbvio. Era óbvio que... Era óbvio. Ia cair um clássico, pelo menos. Os 2 eu não tava prevendo. Principalmente quem tem um entendimento, tipo a gente, né? Entendimento mais profundo, mais próximo. Conhece bem, né? Sim. Sim. Mas se a gente analisar, Mari, são confrontos equilibrados, todos eles, mas o Corinthians, até por pegar um time de segunda divisão, um time que está em muita dificuldade, até para conseguir se aproximar da zona de acesso na Série B, foi quem deu mais sorte, foi quem pega um adversário mais acessível. E pensando em confrontos mais desequilibrados, por mais que seja clássico, eu vejo que Botafogo e Vasco há um favoritismo claro pro lado do botafoguense, até pelo momento do... Tá falando sério? Pelo momento. Um favoritismo claro? Sim, e a dificuldade... O Vasco, no ano passado, também não era favorito, bateu semifinal. Isso pode acontecer, é torneio de mata-mata. Mas nesse ano, tem um problema pro Vasco, que tá na zona de rebaixamento, precisando subir essa ladeira. No ano passado, conseguiu fazer uma gordura para que pudesse focar na Copa do Brasil. E agora, não só tem um clássico contra um rival que está num estágio superior, como time, como organização, mas também a dificuldade de conciliar com o brasileiro nessa situação difícil. Por isso eu vejo Botafogo e Corinthians mais favoritos nesses confrontos, mas ainda assim
tudo muito equilibrado. André Donk, as suas percepções, fique à vontade, mas também queria já te perguntar sobre lado de chave. Porque a gente falava assim, com a queda do Flamengo, do Palmeiras e até mesmo do São Paulo, são bichos, principalmente Palmeiras e Flamengo, são bichos papões, sei lá qual é o plural de bicho-papão. São peixes muito grandes nessa conversa. Poderia abrir o caminho e deixar a Copa do Brasil mais, talvez, acessível para várias equipes. Com o desenho do chaveamento, alguém se deu bem? Eu acho muito complicado colocar dessa forma, até pelo ponto que você colocou. Acho que a partir do momento que dá uma nivelada, você tem um time que pode ser um pouco mais favorito que o outro, mas não consigo ver uma disparidade de um lado para o outro, um desequilíbrio. No que o Brailer colocou, eu estou muito de acordo. Apesar de ser um clássico, o Botafogo, pelo momento, eu acho favorito. Assim como o Corinthians, pelo fato de decidir em casa, contra um clube que ele tem um bom histórico também, recente, apesar do Atlético Paranaense ser muito forte no mata-mata, mas tem essa questão de dividir com a Série B. Vamos lembrar que no jogo de ida contra o São Paulo, o Atlético Paranaense, e a meu ver corretamente, mesclou o time, porque tem o foco, tem a prioridade na Série B ainda mais. A gente vai falar do jogo de ontem, então a situação não tá nada fácil. Então acho que isso acaba colocando maior favoritismo, os outros dois mais equilibrados. Se tiver que pôr um mais equilibrado, é o Clássico Mineiro. Acho que ali é muito complicado você não apontar dessa forma pelo momento das duas equipes. Eu acho que clássicos em que você tem dois times apenas na cidade, acaba tendo uma tensão ainda maior, diferentemente de Botafogo e Vasco. Então acaba sendo a grande notícia. Não tem dois times na cidade, tem 3. E tem um que é disparadamente maior. Mas claro, também, futebol não é 11 contra 11 no final das contas. E mesmo que às vezes esteja um time muito melhor que o outro, na hora do clássico se equiparam mais, sabe, por conta da rivalidade, mas vai dar galão, fé. Clássico Mineiro desse confronto, os outros dois um pouco mais com um favoritismo, mas assim, aberto. O São Paulo também era favorito contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense foi lá e passou. Então acho que chama a atenção também muito pro crescimento dos últimos anos do Bahia. Acho que é um time que tem que ser olhado com muito carinho pelo trabalho que tem sido feito, já sem calendário continental, podendo mesclar disputa com o Campeonato Brasileiro, também é um time para se ficar de olho nesse mata-mata. Vamos lá, massa, deixa eu trazer para vocês aqui as informações, para quem não ficou muito atento aí, bora conferir aqui datas e chaveamento, meus amigos. Tudo definido aí para o confronto das quartas de final, certo? Vamos começar pelas datas. Quartas de final, 27 de agosto e 11 de setembro. Semifinais, 5 e 9 de outubro. Final, 2 e 9 de novembro. E o chaveamento é o seguinte: Cruzeiro e Galo, primeiro confronto aí na Arena MRV, decidimos no nosso salão de festa. Se o Galão, né, logicamente que a gente torce para passar, vai passar. Passando pelo Cruzeiro, vai enfrentar o ganhador de Corinthians e Atlético Paranaense. E do outro lado da chave, né, tem o Vasco da Gama contra o Botafogo, o Fluminense contra o Bahia. Então a gente já sabe o nosso caminho até o possível título aí, se Deus quiser. Seremos, massa, seremos. Tô muito confiante aí nesse desafio que o Galo tem pela frente. Eu acredito muito que o Galo vai entrar muito focado. Eliminamos o Flamengo, né, um grande resultado, apesar aí da derrota na Arena MRV, mas a classificação nos pênaltis. E vamos em busca aí do tricampeonato. Tô muito confiante aí que o Galão vai faturar a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Vamos novamente fazer o Mineirão, nosso salão de festa. E é muito importante que o Galão consiga no primeiro jogo na Arena MRV fazer uma boa vantagem para já construir, né, meus amigos, aquele clima que se vai se desenhando aí de clássico. Seria muito importante o Galo conseguir aí uma boa vitória. Quem sabe uns 2 gols de diferença dentro da Arena MRV seria fantástico, né, meus amigos? Tô muito ansioso para esse confronto. Quero saber também quem está. Comenta, se inscreva, deixa o like. Tá feliz, tá satisfeito com o sorteio? Esperava pegar o Cruzeiro um pouco mais para frente ou não? Acha que é a hora certa? Tudo confirmado, tudo definido. É o Galão versus o Cruzeiro aí nas quartas da Copa do Brasil. Comenta, se inscreva, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui e eu fui.